Meus irmãos em Cristo, eu convido os meus irmãos para abrir a Bíblia Sagrada comigo. Hoje nós vamos ler no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 9, Deus tem uma palavra para você. Capítulo 9, versículos de número 10 e 11, que diz: chorarei, plantearei e me lamentarei pelos montes, por causa da pastagem da estepe, pois estão abandonadas e ninguém mais as percorre. Não se ouve o mugir do gado, tanto as aves como os animais fugiram. Farei de Jerusalém um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais. Devastarei as cidades de Judá até não restar nenhum morador. Amados irmãos, esse texto da Bíblia, ele nos traz uma história quando fala a respeito do profeta Jeremias. Como de costume, vivia na dispensação de Deus. Existem coisas que nós acostumamos, que nós passamos a amar, a gostar. Existem coisas que, se a cada dia nós vamos sendo moldados e se adaptamos. Jeremias estava enfrentando uma situação na vida dele, aonde as pessoas olhavam para o profeta, as pessoas estavam assistindo o dia a dia do profeta, que não era tão fácil como alguém pensava ou imaginava. Era um dia após o outro difícil, mas o profeta estava firmado com Cristo. O profeta estava convicto do Deus que estava se utilizando da vida dele. O profeta, ele estava atento, porque ele sabia que a qualquer momento Deus poderia colocar ele em lugares que ele nunca tinha sonhado em ir. Ele estava convicto que Deus, a qualquer momento, iria colocar palavras na boca dele para ele transmitir. Porque quem é instrumento de Deus na terra sabe que é assim que funciona. Deus coloca palavras na sua boca, palavras que você nunca transmitiu ou nunca pensou em transmitir. Deus vai lá e coloca palavras. Deus vai e diz: meu filho, fale sobre isso aqui. Isso é coisa de Deus, do Espírito Santo de Deus. O homem em si, o homem carnal, ele não consegue entrar nessa dimensão, porque é o Espírito Santo quem cria os caminhos. É o Espírito Santo de Deus quem cria as situações e que permite as situações. Então, Jeremias estava em uma situação onde ele sentiu na pele a dor. E eu mostro para você na Bíblia que ele estava com tanta ideia, ele estava, sabe, irmão, pronto, ele estava preparado para o ID de Deus. E ele chegou um tempo que ele disse: se a minha cabeça fosse uma fonte de água
e os meus olhos um manancial de lágrimas. Eu choraria à noite e dia pelos mortos do meu povo. Ele estava dizendo, sabe o que? Ele está dizendo, se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Ele estava sentindo a dor. Ele disse, eu ia chorar com o povo, porque o povo estava tendo percas. E ele chegou um tempo que ele já não tinha mais lágrimas para chorar, porque ele sentia a dor, ele via, ele era profeta. Profeta que é profeta, ele também sente a dor das pessoas. Não fique pensando que um profeta de Deus, ele não sente a dor, ele sente, ele é comovido, ele sente o impacto. O profeta de Deus é assim, irmão. Ele sente a dor de uma pessoa quando uma pessoa está sentindo dor. E que a gente sabe, e que o profeta sabe, que aquela dor a pessoa não procurou. Porque tem a dor que a pessoa procura. E tem a dor que não procurou, mas ela veio. A vida, o círculo da vida, trouxe essa dor. As coisas aconteceram, porque as coisas acontecem. Então, ele desejou, ele disse, se a minha cabeça fosse uma fonte de água, e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria. Se houvesse um alojamento para mim no deserto. Foram coisas que o profeta Jeremias, ele desejou, irmão. Observe que ele desejou. Ele disse, se houvesse um alojamento para mim no deserto. Irmão, como é que um ser humano, um profeta, ele desejou um alojamento para ele no deserto? Meu Deus do céu, isso é muito forte, irmão. Olha o desejo do profeta. Ele tinha tantas e tantas coisas para desejar, né? Ele tinha várias e várias opções, tantas e tantas coisas para ele desejar, mas ele desejou um alojamento no deserto. Meu Deus. Se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele. Ele estava dizendo, sabe o que? Se tivesse um alojamento no deserto, ele desejou, ele anelou, disse, eu ia deixar o povo e ia me afastar deles um pouco. Isso aqui, mano, porque tem hora que o profeta, ele, sabe, parece que está muito sobrecarregado. No caso dele aqui, ele estava, sabe, irmão, em uma situação que ele estava querendo, ele estava querendo fazer alguma coisa, ele estava desejando algo para compartilhar com o povo, mas ele não tinha como. Ele disse, se tivesse um alojamento no deserto, eu me afastaria. Ele ia para o alojamento. Ele ia se afastar do povo. Por isso que tem desejos não realizados. Desejos não realizados. Porque Deus sabe que se realizar certos desejos, o profeta sai do meio do povo. É verdade. Existem desejos que, se ele for realizado, o profeta sai de perto do povo, sai da posição, sai do lugar. Quantos profetas, quantas mulheres de Deus, quantos homens de Deus que saíram do lugar, quantos que outrora estava no lugar e que Deus, pela misericórdia, realizou desejos do coração, e o tal profeta saiu do lugar. Tem coisas que Deus não realiza, que é justamente para você não sair do lugar, que é justamente para você não deixar o povo sozinho, perecendo.
homem de Deus, de um homem de visão, de um homem de autoridade, de um homem corajoso. Jeremias, irmão, ele tinha suas características. Assim como o adversário tem suas características, não somente ele, mas também os adeptos dele, os seguidores dele, os escravos dele, os cavalos dele, têm suas características. O profeta Jeremias, ele tinha suas características. Respeitado, considerado, tinha autoridade. Sabe, irmão, meu Deus, a Bíblia Sagrada diz que Jeremias estava querendo sair do meio do povo. Sabe por quê? Porque o povo estava, na verdade, eles eram um bando de traidores. As leis, eles estavam adulterando as leis. Eles estavam fazendo tudo o que eles queriam. E isso lhe trouxe consequências. E o profeta, ele não podia de jeito nenhum se corromper. Ele tinha que tomar uma decisão na vida dele. E foi por isso que começou a desejar as coisas. Foi por isso que ele desejou um alojamento no deserto. Ele disse uma coisa conforme está escrito no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo de número 3. Ele disse: a língua deles é como um arco pronto para atirar. Meu Deus. A língua dele é como um arco pronto para atirar. Não é assim? A língua de alguém é como um arco pronto para atirar, e a falsidade, não a verdade que prevalece nesta terra. Meu Deus. Observe comigo aonde o profeta estava pisando. Aonde Deus tinha colocado o profeta. E a realidade é que ele foi identificando. Tem coisas que Deus não mostra para você no pá, mostrou. Não, tem coisas que Deus vai mostrando para você dentro dos conformes. Deus vai abrindo a visão aos pouquinhos. E quando você pensa que não, Deus abre a visão. A Bíblia Sagrada diz que Jeremias identificou, está escrito na palavra, que a língua deles era como um arco, pronto para atirar. E é verdade. Existem pessoas que a língua é um arco, irmão. Mas a Bíblia Sagrada diz, a palavra é forte demais, a palavra é muito poderosa, meu Deus. Mas a palavra de Deus diz, no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 2, versículo de número 4, diz que o arco dos fortes foi quebrado. Meu Deus! E os que tropeçavam foram cingidos de forças. Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? Que a língua deles, como um arco pronto para atirar. Mas o Senhor está dizendo para você em 1 Samuel 2 e 4, que o arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de força. Sabe o que Deus está dizendo para você no dia de hoje? É que o arco dos fortes já foi quebrado e você que estava tropeçando, Deus está te cingindo de força para você ir mais além, para você não parar, para você não cair, para você não se prostrar, para ninguém zombar de você, para ninguém trazer comentários negativos ao teu respeito,
O profeta Jeremias estava no meio de um povo que a língua deles era como um arco que estava pronto para atirar. Ele estava no meio de um povo que prevalecia a falsidade e não a verdade. Está na Bíblia Sagrada. Jeremias estava no meio deles. É como se Deus pegou Jeremias e disse: eu vou colocar você aqui, Jeremias. Eu quero você aqui, no meio deles. Quando Jeremias começou a ver as coisas, você tem que entender uma coisa, irmão, que quando Deus lhe mostra as coisas, não vai se revoltar, não. Não vai se revoltar, não, porque se você se revoltar, é como se você colocasse uma barreira entre você e Deus, para Deus não lhe mostrar as coisas. Eu conheço um irmão, e esse irmão, ele é daqueles irmão disposto, sabe? Veio lá do mundão, uma vida que só Jesus sabe da realidade da coisa, e aqueles irmãos, sabe, que andava só Jesus na terra dos viventes. E ele aceitou o Evangelho, aceitou a Jesus. Claro que ninguém fica 100%, né? Sempre tem umas coisinhas que ainda fica. Mas, daqueles irmãos brabos, sabe, irmão? Aquele irmão que tem hora que ele diz assim: velho homem, vem cá, velho homem, reina aqui. Né? Não tem esse? Tem. E eu disse um dia para ele que isso prejudicava muito o crescimento dele espiritual, na obra, no ministério. Eu disse a ele: você tem uma chamada ministerial e se você não tiver cuidado, isso vai lhe prejudicar. E talvez ele aceitou, talvez não gostou muito, mas eu tinha que ensinar. Aquele crente que ele com tudo, ele já quer o escândalo, já quer a briga, isso não é bom. Então, quando Deus revelou ao profeta Jeremias, o ambiente onde ele estava não era um ambiente bom, era um ambiente difícil, mas Deus mostrou. Você precisa identificar as línguas que são verdadeiros arcos e que estão prontos para atirar. Você tem que identificar quando Deus lhe coloca no lugar e você sabe que a falsidade é quem está prevalecendo e não a verdade. Está na Bíblia. Eu estou pregando a palavra genuína. Olha aí. Cuidado que se você estiver em um ambiente que você sabe que o que está prevalecendo é a falsidade e não a verdade, tenha cuidado, porque tem lugar que é assim. Tem ministério que é assim. Eu já me deparei com muita coisa. Eu fazia parte em um ministério e... eu já vi muita coisa. E tem um irmãozinho que chegava, eu não vou nem dizer o nome dele, né? Eu ainda tenho um pouquinho só de ética cristã. E ele chegava para mim e dizia assim para mim, dizia mesmo, não estou mentindo não, estou falando a verdade, isso é que estou dizendo a você, sabe? E isso me angustiava muito, sabe? Ele dizia assim para mim, eu na época presbítero, e ele dizia assim para mim: olha, quando tu chega aqui, fulano e fulano não gosta. Quando tu tá pregando, eles não gostam quando tu estás pregando ali naquele altar ali. Eles ficam com muita raiva. Eles até me chamam lá para fora. Eu disse: rapaz, mas eu nunca fiz mal a eles. Se eles não gostam, eles têm muita raiva de você. Meu Deus, misericórdia. Vou falar com ele, né? Pedir perdão, foi o que eu fiz. E ele, não, deixa que eu resolvo. Não vá não. Mas o tempo, irmão, o tempo é tremendo. Deus é grande demais, sabe?
E eu ficava na minha, triste, né? Eu disse, meu Deus, eu até um dia disse, pastor, não manda pregar não. Deixa eu quietinho aqui e tal. Mas eu entendo que quem tem chamada de Deus tem, sabe? E quem tem chamada de Deus, irmão, por mais que ele tente se esconder, mas aí Deus faz ele aparecer. E Deus aparece na vida daquele que é escolhido. Sábado, na consagração, chegou um grande amigo, um homem de Deus que eu conheço, eu sei que prega. E quando eu vi ele chegando, eu disse, glória a Deus. E o Espírito Santo, na hora, disse, coloca ele para pregar. Está certo, Senhor, vou colocar. Meu coração, sabe, batendo forte. Eu digo, Jesus, eu pensei que quem ia pregar era eu. Mas é Deus quem manda, filho. Se Deus manda, se o Espírito Santo está na direção, tem que fazer o que Deus manda. Porque tem obra que quem está na direção é o homem, o próprio homem em si. O homem não é Deus. Não é o Espírito Santo. Você está entendendo? Tem obra, como por exemplo, tem ponto de pregação, tem congregação, tem igreja, que quem está na frente ali é o homem, não é Deus não, irmão. E pastor, é o homem. Porque é o homem, eu lhe provo que é o homem. É o homem, porque o homem, ele faz acepção. E Deus não faz acepção de pessoas. Até porque acepção de pessoas, irmão, Deus não faz acepção de pessoas. Porque acepção de pessoas, sabe o que é? É pecado. Acepção é pecado, acepção de pessoas. Não pode não, sabe? Deus não faz acepção de pessoas. Ô pastor, aonde é que está escrito essa palavra? Me prove, me mostre, que eu quero saber onde é que está escrito essa palavra que Deus não faz acepção. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 34. Atos, capítulo 10, versículo 34, é a Bíblia Sagrada que diz. Se a Bíblia diz, eu creio, eu sigo, eu confio, porque eu sei que é verdadeira essa palavra. Atos 10, 34, ao que diz a Bíblia Sagrada. Então Pedro começou a falar e disse, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou seja, com acepção. Pedro, abrindo a boca, ele disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. É a Bíblia que diz. Você está fazendo parte de um lugar que o homem é quem dirige, quem domina. Cuidado, perigoso. Você vai ficar igual a ele. É assim mesmo, não tem historinha não, é a Bíblia que diz. Se a palavra diz, eu digo. Se a palavra manda falar, eu falo tudo, filho. É doido esse pastor, doido é quem não fala. Doido é quem não fala. Eita, Jeová, é desse jeito. Então, amados, aí eu disse, tá bom, meu irmão, tá certo. Eu ficava tão triste, sabe, quando eu escalado para pregar, chamado para pregar. Hoje o senhor vai deixar a palavra em tal lugar. E eu ficava angustiado, sabe? Ai, meu Deus, que é isso? Aquela angústia, aquela tristeza. E é porque é normal isso, sabe, irmão? É porque chega o tempo que você já não começa mais se preocupar com essas coisas. Tem coisas que você não deve se preocupar não, irmão. Sabe? Chegou o tempo que eu digo, eu não fiz mal, eu não errei, eu não tratei mal, e eu não tenho nada a ver. Se tá com raiva, não é a pessoa em si. É o diabo que tá usando, é o diabo que tá com raiva, eu não tô nem aí. Na verdade, sabe, irmão? Sabe quem tava com raiva? Quem era o cãozinho da história? Pastor, você é doido nada, para com isso. Sabe quem era? Era a pessoa que estava dizendo que os dois estavam com raiva de mim quando eu começava a pregar, quando eu ia pregar. Era ele que estava dizendo, quem estava era ele, sabe? Depois de um tempo eu encontrei disse, meu irmão, pai do Senhor, ele, amém, meu pastor, me traz. Só irmão, você tem raiva de mim? Eu disse, não, que é isso, pastor?
pastor. Não, nunca, meu irmão. E ele nunca demonstrou que tinha raiva de mim. São coisas, irmãos. Deus coloca Jeremias no meio de um povo que a língua era como um arco, pronto para atirar a falsidade e não a verdade que prevalecia naquela terra. Sabe? Jeremias disse, eles vão de um crime ao outro. Eles não reconhecem, declara o Senhor. Cuidando com os seus amigos, não confie em parentes, porque cada um parente é enganador. Eita, pastor, vai entrar nos parentes, é a Bíblia. Está escrito aonde sai, pastor? Está escrito em Jeremias capítulo 9, versículo 4. Tem que ter cuidado em quem você está confiando. É a palavra. Quem escuta essa palavra não se perde. Quem escuta essa palavra se fortalece, aprende-se antes de Deus. Entende que Deus é aquele que revela. Entende que Deus é aquele que fala, aquele que instrui. Deus é aquele que tem o poder e autoridade para fazer todas as coisas. Tu estás no meio de quem? Aonde tu estás? É a verdade que prevalece? É a verdade que prevalece? Ou quem está prevalecendo é os homens? Eu vou colocar uma escola de profeta. Eita, Jeová! Escola de profeta para ensinar a palavra. Ensinar o povo como é que tem que seguir, como é que tem que fazer. Você está entendendo? Se é que a escola de profeta prepara profetas para tudo, para lidar com todas as situações, você tem que entender. A Bíblia Sagrada diz que Deus disse para Jeremias. Olha o que foi que Deus disse para Jeremias. A palavra é muito verdadeira, irmão. No capítulo 9, versículo 4, ele disse para Jeremias: cuidado com seus amigos. Não confie em seus parentes, porque cada um parente é um enganador. E cada amigo eita Jeová, é um caluniador. Amigo engana amigo. Ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir. Eita Jeová, tem gente que treina para mentir. Tem ou não tem? Tem. Tem gente que treina para mentir. O Senhor está revelando que alguém está sendo treinado para mentir ao teu respeito, para mentir diante da situação, para mentir, para tu perder benefício, para tu perder o que Deus te deu. Alguém está sendo treinado para mentir, para tu perder a cadeira, para tu perder a posição. Alguém está sendo treinado para mentir, para tu perder a graça, para tu perder a paz, para tu perder a o Senhor está dizendo: levante a sua cabeça, porque o arco do forte foi quebrado. Hoje, você crê que Deus quebrou o arco do forte? Alguém está sendo treinado. É a Bíblia que diz. O diabo ainda treina as pessoas que dá lugar para ele treinar, sabia? E eu vou te dizer mais, sabe? Eu vou te dizer mais. O diabo treina pessoas. Quantas pessoas o Espírito Santo me revela? Isso aqui não é carne falando não, filho. É o Espírito Santo que está mandando falar. Quantas pessoas que o diabo vem treinando para mentir? Faça assim, assim, assim. E quantas pessoas que aceitam o treinamento dele? Mas aqui tem treinamento de Deus. Aqui tem revelação de Deus. Aqui tem a palavra de Deus. Para você saber entrar, saber sair. Para você saber lidar com aqueles que são verdadeiramente treinados pelo próprio inimigo. Você tem que identificar. Eu conheço de longe, tá? E pastor, conheço. Essas coisas, irmão. O tempo vai passando e a gente vai aprendendo. Deus vai nos ensinando. E a gente identifica, irmão.
Um crente treinado, sabe, pelo diabo para mentir. Eu estava numa igreja, chegou um, treinado não, se amostrando. Já chegou dizendo, porque eu saí do presídio e passei não sei quantos anos lá, estou querendo uma passagem. Os treinados, irmão, os treinados, sabe? É uma passagem que nunca chega, um dá um valor, dá outro, ele sai pedindo. E tem que ter cuidado com os treinados. Amigos enganam amigos, ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir. Está escrito onde, pastor? Jeremias capítulo 9, versículo 5. E sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem. É a Bíblia que diz: de opressão em opressão, de engano em engano, eles se recusam a reconhecer-me, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: veja, eu sou o que vou refiná-los e prová-los. Quantos que estão sendo refinados? Deus disse: vou refiná-los e prová-los. O que mais posso eu fazer pelo meu povo? A língua deles é uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente, cada um mostra ser cordial com o seu próximo, mas no íntimo lhe preparam uma armadilha. Meu Deus. Eu vou parar aqui porque a hora manda eu parar. Presta atenção. Presta atenção na mensagem de hoje. A mensagem de Deus hoje para você é que a armadilha foi preparada, mas o arco do forte já foi quebrado. Você crê? Você crê nessa palavra? Jeremias estava no meio de uma situação, mas Deus estava com ele. Quanto mais Deus lhe mostra que você age de uma maneira que agrada a Deus, Deus lhe mostra muito mais. Não coloque barreira quando Deus lhe mostrar uma situação. Tenha ética, tenha cuidado. Procure agir de uma maneira que não traga escândalo, meu Deus, para que Deus possa lhe mostrar muito mais. Você está entendendo? Você está compreendendo as coisas do alto de Deus, do Espírito Santo para a sua vida? Cuidado. Cuidado com as línguas que estão prontas para atirar, cuja a falsidade é quem prevalece, não a verdade. Cuidado, cuidado, cuidado e cuidado, assim diz o Senhor. Cuidado.